Olá, minhas amigas e meus amigos. Aqui é Rodrigo Oliveira e este é o podcast COSEMES Debate, o programa que mantém o gestor municipal de saúde atualizado nos principais temas da política de saúde no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Nosso entrevistado de hoje é Eider Aurélio Pinto. Eider é médico especialista e mestre em saúde coletiva, doutor em políticas públicas e pós-doutorando em pesquisas em saúde, inovação e novas tecnologias, professor da UFBA e pesquisador da Unifesp. Foi gestor dos 3 níveis de governo e na gestão interfederativa do SUS. Atua em gestão, planejamento, análises de políticas, educação, gestão do trabalho e da educação, inovação e saúde digital. Nosso tema de hoje é saúde digital, avanços, desafios e suas possibilidades. Meu amigo, seja muito bem-vindo, desde já agradeço a disponibilidade. Rodrigo, prazer enorme estar aqui no seu podcast. Estava esperando a hora de ser convidado, né? Famoso podcast. Agora eu vou. Tô bem, pessoal. E aí? Te vi no podcast do COSEMES do Rio de Janeiro, então prazer estar com você, companheiro. Imagina, prazer é todo meu. Vamos começar com uma pergunta que eu geralmente faço para os primeiros entrevistados, pela primeira vez. Sua trajetória política, e profissional está intimamente ligada à construção do SUS e à luta pelo direito à saúde. Conte-nos um pouco dessa sua trajetória, meu amigo. Rodrigo, te conheci na época no Movimento Estudantil, né? Então fiz o Movimento Estudantil de Medicina, fui coordenador geral da Direção Executiva Nacional de Medicina, e eu posso dizer que é ali que eu me formei como sanitarista. Fui na luta, forjado ali na luta do Movimento Estudantil por um sistema único de saúde universal, integral, gratuito, saúde como direito de todos e dever do Estado, né? Depois, eu trabalhei como médico de família. Eu trabalhei como médico de família em Aracaju. E essa foi uma experiência muito importante, porque Aracaju estava vivendo aquela gestão do prefeito saudoso, prefeito Marcelo Deda, Rogério Carvalho, que hoje é senador, ele era secretário de saúde, e Aracaju era uma referência no país de implementação do Sistema Único de Saúde. Não só atenção primária, né, mas a rede de atenção à saúde como um todo. Fui apoiador institucional também em Aracaju, que me deu uma cancha aí para poder apoiar as equipes, etc. As equipes de saúde da família, as equipes de atenção primária. Depois eu fui diretor de atenção básica aqui na Bahia, então responsável pela atenção básica da Bahia. Tive a oportunidade, né, de estar no grupo que formulou a Fundação Estatal Saúde da Família, então trouxe uma experiência para além da atenção primária, da atenção básica, trouxe uma experiência na gestão da educação e do trabalho, e também de ser dirigente de uma instituição, que é uma instituição análoga a uma empresa estatal, que é uma fundação estatal. Isso é muito importante para poder avançar na área de administração, orçamento, jurídica, até a de TI mesmo. Depois, no início do governo Dilma, na saúde aqui, eu estive durante o governo do governador Jacques Wagner, hoje senador, né? E depois, no início do governo Dilma, quando me começou com o ministro Alexandre Padilha, eu tive no governo Dilma do 1º de janeiro, né, de 2011 até o 13 de maio de 2016, então do primeiro ao último dia do governo Dilma. Comecei o governo Dilma como diretor do então Departamento de Atenção Básica, né? E aí foi muito importante, a gente conseguiu fazer várias políticas interessantes. Na área de saúde digital, foi quando a gente criou o Sismob para as grandes obras lá do governo federal, quando elas foram digitalizadas, quando a gente criou o ESUS, o CISAB, quando a gente fez o Telesaúde Brasil Redes, em parceria na época com a CEGETS, etc. Depois fui secretário da CEGETS, né, responsável pelo programa Mais Médicos e pela política de gestão do trabalho e de educação na saúde, né? E, por fim, depois do golpe, eu me dediquei mais à carreira acadêmica, né? Já tinha feito mestrado durante o Ministério da Saúde, depois fui para o doutorado, mas eu tenho atuado desde então junto aos municípios, estados, fazendo consultoria, atuando nessa área de formulação de políticas. Então não saí, embora o último cargo de gestão que eu tenha assumido foi justamente no finalzinho do golpe, eu sempre estou ali perto, apoiando e fazendo uma lógica de apoio institucional à gestão pública. Maravilha, meu amigo. Queria agora iniciar a abordagem do nosso tema pelo começo. Você poderia nos dar uma definição de saúde digital? Hoje se coloca muita coisa na definição de saúde digital, é difícil justamente porque tudo que envolve tecnologia de informação e comunicação e que atua na área da saúde, as pessoas chamam de saúde digital. Mas eu acho que um dos elementos mais importantes
para a gente poder pensar é associar a saúde digital com a ideia de transformação digital na saúde. A transformação digital, ela tem características, né, específicas nesse momento que a gente está vivendo, porque as maiores, a gente chama, né, que a gente fala que tem 4 revoluções industriais, né, Rodrigo? A primeira revolução industrial é aquela lá que a gente começou a ter as máquinas para poder fazer o tear, né? A segunda revolução industrial é aquela das máquinas a vapor. Depois nós tivemos, além disso, os motores elétricos, etc. Mas a chamada terceira revolução industrial é aquela ali na década de 70, quando a gente começou a processar uma quantidade grande de dados com os primeiros computadores. Nós estamos na quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial, ela tem a ver com a junção de diversos elementos, né? Ela tem a ver com a internet, ela tem a ver com as grandes massas de dados e ela tem a ver com a inteligência artificial. Então, essa tecnologia de informação e comunicação hoje está onipresente, né? Todo mundo aí com o celular na mão, que nos acompanha, etc. e tal, ela tem a ver com o conceito de transformação digital. O conceito de transformação digital, ele tem um elemento forte na TI, mas ele não centra na TI. Ele é o que a TI consegue fazer para transformar os processos de trabalho e o modo de prestar serviços e acessar serviços. Então, por isso que eu gosto muito da ideia de transformação digital. É a transformação do que se faz a partir do uso intensivo de tecnologia. No mundo hoje, na área da saúde, o que nós temos? Nós poderíamos dizer que a gente tem 4 ou 5 eixos de transformação digital. Um primeiro é aquele onde nós informatizamos o processo de trabalho. Então é o clássico, que é mais comum das pessoas conhecerem, que é, por exemplo, os prontuários. O processo de trabalho, ele é um processo de trabalho informatizado. Os dados, em vez de ser anotados em qualquer lugar, eles passam a ser dados digitais e passíveis de processamento, então é um volume enorme de dados, e isso facilita a vida das pessoas, né? Seja para organizar uma agenda, que nem acontece lá no ESUS, seja para você ter um assistente virtual que te ajuda a tomar decisões, né? Na hora que você está com o prontuário aberto no hospital, por aí vai indo. Um segundo eixo é a ideia de interoperabilidade, que é a capacidade de um sistema ou de uma solução, né, de um software, ele usar dados que foram registrados e processados em outro sistema. Então é aquela ideia de que os sistemas têm que se conversar. Não faz sentido hoje falar em prontuário único, faz sentido em falar em sistemas interoperáveis. Mesmo que sejam prontuários ou sistemas diferentes, eles precisam conversar. Isso é decisivo. Isso é a base para a gente poder fazer a informação seguir a pessoa e para a gente poder fazer, por exemplo, o dinheiro seguir a pessoa nos grandes problemas que a gente tem no sistema único de saúde, que é não ter uma câmara de compensação quando um município atende a população do outro município. Isso hoje poderia ser tudo automatizado. Mas isso, Rodrigo, é a base para a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela avança com grandes bases de dados. E para a gente ter grandes bases de dados, os sistemas têm que se conversar. O terceiro eixo tem a ver com atenção remota e coordenação do cuidado. Então, quais são as ações que você, usando mediado por tecnologia da informação e comunicação, você consegue cuidar das pessoas? Isso deu um boom com a pandemia, que é toda a história do telesaúde, mas não só o que tinha antes, né, no Brasil, que era a teleconsultoria, segunda opinião formativa, mas a própria teleconsulta, você diretamente atendendo a pessoa, e também o que se chama coordenação do cuidado, navegação do cuidado, telemonitoramento, todas as coisas relacionadas à regulação, etc. Por fim, a gente tem um eixo aí, que é o eixo de inteligência de dados, que é toda a coisa dos BIs, dos relatórios analíticos, né, para você poder trabalhar e tomar decisões para a ação individual ou coletiva com os dados, e a questão da própria inteligência artificial, que aí a gente pode conversar um pouco mais na frente dos vários usos. Então, esses elementos hoje abrangem o que tem sido feito no Brasil e no mundo relacionado à inteligência artificial pelo setor público e pelo setor privado. Você já iniciou, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho o panorama, falando um pouco, você já passou um pouco o cenário, mas dos desafios. O que hoje para o SUS está colocado, ou o que os gestores de saúde são desafiados quando o assunto é saúde digital? Pronto, a gente tem desafios, vou começar na mesma linha que eu estava, antes de extrapolar. Então, olhando esses 4 eixos aí da transformação digital, a gente tem um desafio inicial que é de informatizar os serviços. E isso tem um avanço importante, né? O Ministério da Saúde começou a avançar em 2012 com o ESUS, né? O ESUS é o maior prontuário do mundo, né? Várias coisas do Brasil são as maiores do mundo, né? Mas, de qualquer maneira, a gente gosta, né? Então, o ESUS é o maior prontuário do mundo, porque está aí na atenção primária no mundo inteiro, no Brasil inteiro, e isso é uma coisa muito importante. Agora, por exemplo, né, quando você começa a poder fazer com que as informações dos usuários vão para outros pontos de atenção,
quando você começa a poder fazer teleconsulta e teleconsultoria por dentro do ESUS, a gente vê a importância da gente ter, por exemplo, atenção primária informatizada, e isso é um dos elementos. Então, um primeiro desafio dos gestores é esse desafio de informatizar o serviço. Excelente agora, né, o Ministério da Saúde e a EBSER ter colocado a GHU-X, por exemplo, gratuito, para o Sistema Único de Saúde, porque não dá para a gente ficar na era do papel. Tem muita coisa que a gente não consegue fazer se a gente ficar só fazendo os registros clínicos no papel. A informação precisa ser registrada e a informação clínica precisa acompanhar a pessoa. Onde ela for atendida, a pessoa que está atendendo ela, está cuidando dela, precisa ter as informações do histórico dela. Então, o primeiro desafio é esse de informatizar o serviço e ter soluções, inclusive, que são soluções interessantes para melhorar a efetividade, eficiência, poupar tempo. Tem que ser soluções que ajudem o profissional de saúde a fazer mais e melhor o trabalho dele. O segundo eixo aí é da interoperabilidade. Esse é um grande desafio, né? Não faz sentido você tentar contratar um prestador de serviço, uma empresa que ela vai ligar de ponta a ponta. Não existe isso. Primeiro, porque tem várias soluções que são públicas. E aí, se tem uma solução pública boa, é melhor você ter a solução pública, né, do que você pagar, porque a área de TI não é uma área barata. Segundo, porque você, às vezes, vai ter uma solução legal para a saúde mental, mas ela não é boa para urgência. Então, não adianta você forçar a barra e ter uma solução só. Então, você tem que ter interoperabilidade. Você tem que fazer as informações, os sistemas conversarem. Então, isso é decisivo. Esse é um desafio importante também. O terceiro desafio é aquele que eu estava falando. E para isso, meu amigo, tem uma tarefa de uma certa normatização que o Estado precisa fazer, né? De vocabulário, agenda, né? Isso é onde o Estado entraria, né? Exatamente, precisa, isso é muito importante, né? Você tem que fazer o que chamaria a governança de dados e fazer uma lógica de regulação em cima da área de TI que ela preserve três coisas. De um lado, ela assegure o direito ao sigilo dos dados pessoais. Então, proteja os dados pessoais, e aí é uma questão importante, que é a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. De outro lado, ela precisa favorecer, promover a transformação digital na saúde. Não há contradição entre promover a transformação digital na saúde e assegurar, ter segurança nos dados pessoais. A gente precisa combinar isso. E terceiro, isso hoje, Rodrigo, é uma área do desenvolvimento econômico e social. Não é só uma discussão na área da saúde, isso é uma área geral. O que você está fazendo? Está gerando emprego aqui? Está gerando toda uma cadeia de pequenas empresas atuando, apoiando, etc. Então, é uma área que está inscrita no tema da ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento econômico. Ainda na lógica do que eu estava chamando a atenção da interoperabilidade, tem um terceiro eixo lá, que é a história toda dos BIs, então, da atenção remota. Então, a gente precisa avançar. O que é sensível à atenção remota? O que é sensível à teleconsultoria? Endócrino é bastante sensível à teleconsultoria. Eu consigo resolver 2/3 dos problemas com teleconsultoria. Olha, dermato é bastante sensível à teleconsulta. Eu preciso só ter tal coisa. Para que o cara vai esperar 2 meses? Para que o cara vai sair do município menor e ir para o município maior por causa de uma consulta de dermatologia, se aquele problema for sensível à teleconsulta? Então, a gente precisa introduzir no nosso vocabulário, a gente precisa introduzir nos nossos protocolos clínicos esses elementos relacionados à sensibilidade, às tecnologias específicas, para eu não ter que encaminhar uma pessoa, fazê-la esperar, gastar o transporte sanitário, tirá-la do dia a dia, do trabalho e do lar dela, para ela poder fazer uma coisa que ela poderia fazer à distância, né? A informação, a imagem pode circular em vez da pessoa. Então, isso é um elemento fundamental. O tema que a SAES, né, Secretaria de Atenção Especializada em Saúde, por meio da Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde, tem discutido também, é muito interessante, que é o tema da regulação 2.0, né? É uma regulação que antes de eu encaminhar a pessoa, eu oferto teleconsultoria, posso fazer teleconsulta, navego o cuidado, ajusto, tudo isso está na área de transformação digital. É possível hoje por causa da transformação digital. E a inteligência artificial, que a gente vai falar mais ao final, que também traz um monte de questões. O que é um desafio aí? Eu já ouvi prefeitos falando assim, poxa, eu precisava muito de ter uma curadoria das soluções, porque agora tem muita gente ofertando diversas soluções, os preços variam muito, a qualidade varia muito, então tem um desafio do gestor que, além de fazer um plano de saúde digital, de transformação digital na saúde, precisa ter capacidade
de orquestrar isso, de organizar essas ofertas, de compor as ofertas. É que nem você acabou de falar para encerrar. Não é só você ter uma boa, encerrar a pergunta, não é só você ter uma boa, uma solução para determinada coisa. Você precisa dizer o seguinte: se eu vou contratar um prontuário, ele precisa interoperar, e eu preciso saber especificar isso, eu preciso exigir isso. Então, se eu estou comprando um BI, por exemplo, eu estou comprando o quê? Eu estou comprando um BI, mas eu posso pagar caríssimo por um BI, ter uma ideia de mudar o BI e eu vou ter que pagar de novo? Não. Eu falo o seguinte: eu quero um desenho que ele seja um desenho maleável, onde eu estou pagando pela customização permanente do BI. Eu teria que entrar em mais detalhes, mas tem 3 jeitos diferentes de você contratar BI. E são jeitos que fazem com que ele seja 10 vezes mais barato e que você consiga customizar a necessidade de cada unidade básica de saúde. Então, as pessoas no município precisam construir essa inteligência e, por exemplo, Rodrigo, eu acho que o COSEMES seria um lugar interessante, porque reúne o conjunto dos municípios para ter essa inteligência na orientação dos secretários municipais e dos gestores. Muito bom, eu acho que é uma pauta que vale a pena mesmo o COSEMES colocar, porque de fato tem, tirando as grandes cidades, as menores cidades não vão conseguir fazer isso sozinha, né, sem algum apoio, inclusive coordenando e ganhando escala, porque um outro elemento de soluções de saúde digital é porque você consegue produzir escala, as soluções elas são escaláveis, né? E uma vantagem grande do COSEMES é que ele não vai contratar. Quando você tem uma equipe técnica que consegue analisar e apoiar Nem ser quem vai contratado, né? contratar, Ele não isso, pode nem contratar nem ser contratado, portanto, ele consegue apoiar, né? exatamente. Ele fica Massa. sem, libera grande parte do conflito de interesse, que às vezes nem o governo do estado tem. Isso, verdade. Meu amigo, você participou da criação da fundação, na Fundação Estatal de Saúde da Família, da plataforma IPES. Fala um pouquinho sobre essa iniciativa. A IPES, ela foi a primeira encomenda tecnológica feita no Brasil na área da saúde envolvendo TI, né? Porque a Fiocruz, por exemplo, tem feito encomendas tecnológicas na área de fármacos, na área de imunobiológicos, etc. O que é uma encomenda tecnológica? Uma encomenda tecnológica foi uma novidade trazida pelo novo marco brasileiro de inovação, que diz o seguinte: Rodrigo, quando eu tenho um produto pronto, está no mercado, e eu sou ente público, eu tenho que fazer licitação. Quando eu tenho uma ideia, né, que está começando a desenvolver, etc., eu tenho que fazer fomento à pesquisa, eu tenho os instrumentos de fomento à pesquisa. Só que tem várias etapas intermediárias em relação a isso, que são classificados como níveis de maturidade tecnológica, onde tem uma ideia que ela pode estar mais avançada, tem um produto, por exemplo, que está quase ficando pronto, mas ainda não está pronto e que precisa um pouco de pesquisa, desenvolvimento, testes, etc. Então, esse conceito traz a ideia de que tem risco tecnológico. Se tem risco tecnológico, o melhor instrumento não é a licitação e nem é o fomento à pesquisa, é a encomenda tecnológica. Então, a encomenda tecnológica, em vez de você dizer assim, eu quero tal tecnologia, você não vai poder dizer isso, porque não existe a tecnologia para resolver aquele desafio. Você vai falar qual é o desafio que você quer resolver. Então, a gente estudou bastante a lei de inovação. Em 2019, a gente fez uma encomenda tecnológica, como eu disse, foi uma encomenda tecnológica primeira na área da saúde, envolvendo TI. Foi antes do TCU, Tribunal de Contas da União, ter um manual, foi antes do IPEA ter um manual. Então, a gente construiu uma encomenda tecnológica e colocou 2 desafios nessa encomenda tecnológica. O primeiro desafio era ter uma plataforma que ela interoperasse os dados da saúde de todos os sistemas de informação da saúde e de soluções do setor público-privado. E o segundo desafio é, esta plataforma, ela precisaria gerar um ecossistema de inovação. Ela teria que receber dados e conectar dados. Ela tinha que ser aberta no sentido de qualquer outra solução pudesse ser plugada a ela. Então, a gente se inspirou no modelo das cidades inteligentes. Amsterdã, na Finlândia, várias cidades no mundo que têm mudado o papel do Estado, tanto na lógica da governança de dados, quanto no estímulo de ecossistemas de inovação, e que é um longo debate, é o meu doutorado, né? Pós-doutorado, mas é um longo debate que tem a ver com o seguinte: a prefeita de Amsterdã falou assim, Rodrigo, ela disse, olha, lá na década de 80, eu estava gastando um monte de recurso para o Estado começar a fazer soluções de TI. Na década de 90, eu já não conseguia competir, porque o privado fazia melhor e mais barato do que eu.
Então eu virei uma boa compradora. Eu mudei as especificações e tal. No início dos anos 2000, eu comecei a orquestrar essas várias soluções. Agora, eu lanço desafios, a sociedade, público, sem fins lucrativos e privado atua e eu ganho dinheiro com as soluções de TI. Então, ela monetiza, ela não gasta mais os recursos, né? Que aí tem uma mudança de lógica. Então, a gente tentou avançar nisso. Quem era o secretário na Bahia de desenvolvimento econômico era o Jacques Wagner, inclusive. Então, a pergunta era como é que a fundação estatal pode fazer uma encomenda tecnológica, gerar uma plataforma que é importante para o SUS e, ao mesmo tempo, ela ter custos reduzidos ao setor público e ela monetizar na relação, por exemplo, com o setor privado para garantir sustentabilidade à própria plataforma sem que ela gastasse recursos orçamentários. Então, esse foi o desafio. A plataforma foi feita, ela conseguiu fazer todos os testes de conceito, entrou em operação em 2020 e foi muito importante no enfrentamento da pandemia no consórcio Nordeste e hoje está envolvida aí com a que eu diria que é a experiência mais avançada do Brasil na área de transformação digital, que é a de Recife, né? Onde todos os pontos de atenção estão conectados, onde você tem várias soluções de inteligência artificial, você tem, o dado de fato acompanha as pessoas. Os 4 eixos que eu falei para você estão bastante desenvolvidos em Recife. Muito bom. Agora sim, inteligência artificial, que é um assunto que sempre vem à baila quando se discute saúde digital. Queria que você falasse quais são as possibilidades e benefícios e também cuidados que devemos tomar quando o assunto é que a inteligência artificial pode trazer para o SUS. A inteligência artificial é o tema do momento, né? Então, é um tema, o Lula acabou de falar disso, inclusive, lá na viagem na Europa, falando que precisava ter uma regulação internacional. Eu vou começar pelo pedaço ruim, porque se eu não falar do pedaço ruim primeiro, o pessoal não vai nem escutar o pedaço bom. Então, deixa eu falar o pedaço ruim. A gente sabe que estamos numa sociedade capitalista, portanto, a inteligência artificial, ela tende a atrair recursos e concentrar na mão das grandes big techs. Então, tudo aquilo que muito do que a inteligência artificial vai conseguir fazer em termos de reduzir trabalho, ela transforma em rentabilidade e lucro para as grandes empresas. É só a gente, mesmo antes da inteligência artificial, é só a gente ver o iFood e o Uber, né? É a galera lá da Califórnia que pega grande parte desse dinheiro do que é produzido e distribuído aqui no Brasil, né? O cara que está lá com o carro, etc. e tal. Então, isso é um fato. Isso é um fato que não tem a ver com a inteligência artificial em si, tem a ver com a nossa sociedade. Quando os bancos eles não precisaram contratar tantos bancários, porque eles tinham os caixas e depois o celular, isso não foi distribuído na sociedade, isso não reduziu o tempo de trabalho na sociedade, isso aumentou a lucratividade dos bancos, né? Então, dito isso, tem vários desafios na inteligência artificial, porque a lógica da inteligência artificial é substituir trabalho humano, é essa a lógica. E ela tem mirado nos trabalhos humanos que são caros e necessários, né? Então, por exemplo, na década passada, eles miraram em 3 trabalhos humanos, no do advogado, no do médico e do operador da bolsa. Se você pega nos Estados Unidos, no direito, o Watson e outras ferramentas, né, na área de direito já fazem com que os escritórios de advocacia trabalhem com muito menos advogados. Eles têm um advogado sênior, têm um estagiário, e o meio do caminho ali está sendo feito pela inteligência artificial. Ela olha a decisão do juiz, ela olha o caso e ela monta praticamente o processo todo, onde o estagiário ajusta e o sênior avalia se vai usar, como é que vai usar ou se vai fazer alguma alteração. Na área de operador financeiro, é só ver o banco hoje, que é o mais valioso banco privado do Brasil, que é o Nubank, passou o Itaú. Tente conversar com alguém no Nubank, toda a orientação do Nubank de investimentos, ela é feita por inteligência artificial. Ele vai ali acompanhando e ele vai te sugerindo. E na medicina tem avançado muito isso também. Na área de imagem, a gente já tem soluções de inteligência artificial que elas dão diagnósticos melhores do que banca de imaginologistas, por exemplo, quando a gente pega a parte de tumores. Porque ela tem uma capacidade infinitamente maior de processar dados, identificar padrões e, a partir disso, começar a definir diagnóstico ou apoiar o processo de definição de diagnóstico, no caso, né? Exatamente, exatamente. E aí eu vou dar alguns exemplos que eu não vou nem falar do Google Doctor ou dessas outras soluções. Vou dar exemplos de Recife, porque aí a gente está aqui no Brasil, está falando do SUS e tal. Então, Recife tem conduzido alguns processos de inovação aberta. Vou dar um exemplo de 2 soluções de inteligência artificial lá. E como é que elas foram criadas, Rodrigo? Elas foram criadas em
sessões abertas de inovação. É o que eles chamam lá de EITA, né? Para poder fazer analogia com a expressão nordestina, né? De EITA, de expressão, né? De susto. Então, o EITA, ele fez um processo de inovação aberta, ele colocou um desafio que era o seguinte: como reduzir as filas da atenção especializada. E aí fez algumas sessões, tem toda uma dinâmica, primeiro apresenta o problema, depois apresenta algumas soluções, são julgadas, prototipa, e depois tem um financiamento público para desenvolver. E o que foi desenvolvido? 2 soluções de inteligência artificial muito interessantes que eu vou falar para você aqui. Uma chama Absem, é uma solução de inteligência artificial que quem propôs ela, que foi umas pequenas empresas, startups, os meninos e meninas ali da Universidade Federal, que estavam saindo da universidade no momento, etc., eles propuseram soluções que é uma solução que ela reduz o absenteísmo, não do ponto de vista do usuário, mas otimiza o uso da capacidade instalada. O que os caras fizeram? Eles botaram o robô de inteligência artificial ali no SysReg. Então ele foi aprendendo com a falta. E ele vai aprendendo padrões que a gente não consegue levantar. E ele foi aprendendo. E aí ele começou a ter um grau agora que ele pega o seguinte: você tem uma fila na Policlínica lá em Recife, né, de 40 pessoas, digamos assim, para os cardiologistas no dia. Ele vai lá, processa a fila e ele fala: olha, dessas 40 aqui, 5 provavelmente vão faltar. Aí ele autoriza que no sistema, né, 48 horas antes, em vez de marcar 40, marque 45. E aí as pessoas chegam e normalmente bate, né? Fazendo uma variaçãozinha de uma ou outra pessoa. Isso reduziu o absenteísmo em Recife de números de quase 30% para números hoje que estão girando em torno de 10%. É uma otimização da capacidade instalada. Ele aprende com o que? Ele vê a idade, ele vê o tempo, onde a pessoa mora, ele vê o tipo de problema de saúde, ele vai aprendendo. E a inteligência artificial é isso, ele vai aprendendo, mesmo sem você sugerir. Você não fica assim conversando com ela. Inteligência, veja se a idade interfere na frequência ou não. Veja se quando o problema é zero, ela aprende como você acabou de falar dos padrões. E tem um outro que ele lê o ESUS. Isso é uma coisa que a gente tem que avançar no Ministério da Saúde, né? É a gente ter soluções do Ministério da Saúde que elas estejam... bloco de texto, né? O que é no bloco de texto, não no que está de campo de banco de dados, é isso? Ele lê as duas coisas. Ele lê o banco de dados e ele lê o que o cara está escrevendo na tela do computador. Então, como o ESUS não permite que você plugue uma solução nela, o que eu acho que é uma questão que a gente tinha que repensar, o Ministério tinha que ter soluções que permitissem que você plugasse outras soluções, que é, por exemplo, que eu acabei de falar para você, o que é o conceito da própria IPES, né? É de você plugar diversas soluções e tal. Então, o ESUS ele não deixa, mas aí o que os caras fizeram? Os caras fizeram um robô que, abre aspas, é como se ele hackeasse o ESUS e o SysReg ao mesmo tempo. Então, esse robôzinho ele é instalado no computador, ele lê o ESUS, e aí você vai lá e coloca assim: um paciente, ele uma consulta de hipertensão e diabetes. Ele começa a ler os dados e ele vai sugerir para você, Rodrigo. Ele vai falar assim: este paciente, não seria interessante você fazer a classificação de risco desse paciente? Já peguei essas informações, faltaria investigar isso e isso. Aí o cara, opa, vai lá e escreve no ESUS. Aí ele fala: esse paciente, segundo o protocolo, há um protocolo para ele. O protocolo é esse. Você quer avaliar o protocolo para decidir sobre o encaminhamento? Aí você vai lá e abre do ladinho o protocolo. Opa, tem que fazer tal coisa e tal. Botou no protocolo. Quando você acabou de fazer o encaminhamento, ele vira e fala: nessa informação de encaminhamento, faltam os seguintes dados. Aí sugere um texto de encaminhamento interagindo o que você fez com o protocolo. Aí você concorda, ele preenche lá no sistema. E aí quando você dá o enter, né? Pum, você enviou o dado. Aí ele simula, entra lá no SysReg. Então o SysReg não deixa o robô entrar nele, mas ele consegue entrar lá no SysReg e ele pega aquele encaminhamento e preenche no SysReg. Então você não precisa preencher em 2 lugares ao mesmo tempo, e nem você tem que cobrar a interoperabilidade entre o SysReg e o ESUS, que seria o necessário. Mas ele vai lá e coloca essa informação. Então ele qualifica os encaminhamentos. Então a ideia dele é reduzir encaminhamentos necessários, ajustar e adequar os encaminhamentos e poupar tempo para que quem está tomando a decisão de regulação tenha todas as informações que estão colocadas. São 2 exemplos de inteligência artificial. Agora, por exemplo, eles vão funcionar para o programa Mais Acesso a Especialistas. Na hora que colocar um determinado procedimento, ele vai perguntar: seria este um caso de uma oferta de cuidado integrado para a investigação de diagnóstico de câncer de mama? Aí você fala assim: então faltaria essas e essas solicitações, o código é esse,
e aqui em Recife, este caso você encaminha para tal lugar. Eu não preciso mais, Rodrigo, daquele cara que está todo dia, que não existe, né? Sabendo tudo, né? Aquele sabe Sabendo tudo tudo, da regulação. que sabe tudo da regulação, que sabe muita coisa da clínica, que sabe todos os protocolos e que todo dia de manhã, tipo esse horário nosso aqui, um pouco mais cedo, acorda e fala assim: deixa eu ler o Diário Oficial. Olha, foram publicadas novas OCIs, ofertas de cuidado integrado. Peraí, deixa eu decorar esse SIGTAP aqui: 5, 12, 20, 14, 40, 30. Ele chega na unidade, gente, foi publicada uma nova OCI hoje. Ela é 50, 30, 14, 20 e tal, e fala para todo mundo anota no papelzinho, e na hora que tá todo mundo tá atendendo, coloca o código. Ele aparece do lado, né? Ele aparece do lado. Ó, melhor. Exatamente. Então, dá para facilitar muito a vida, trazer muito mais segurança, porque esse robozinho, para resolver um problema relacionado aos encaminhamentos, ele já começa a experimentar o que a gente chama de um assistente clínico virtual. Ele ajuda a tomada de decisões. Rodrigo, é o seguinte, hoje, se você está com um motorista de uma instituição pública e ele não usa o Waze, você olha para a cara dele desconfiado, porque você está atrasado, você precisa chegar no lugar e ele não está usando o Waze. Daqui a 4, 5 anos, se um cara que estiver te atendendo, independente da área dele, ele não usa nenhuma ferramenta de apoio clínico, você vai olhar para ele e falar assim: esse cara, ele é antigo, conservador, não sei se ele é atualizado, mesmo que ele seja, provavelmente ele não é tanto quanto o assistente clínico, eu não sei se eu confio no diagnóstico que ele está me dando. É isso que vai acontecer daqui a 3, 4 anos, né? Cada um vai ter um Dr. House no assistente virtual, né? Você não precisa nem ter aquela grosseria toda do Dr. House da série, mas você vai conseguir ter bons diagnósticos a partir de sinais, sintomas e do histórico clínico das pessoas. Muito bom. Caminhando para o final da entrevista, Eider, queria pedir para você destacar mais alguma experiência exitosa aí em saúde digital, uma ou duas, ou um lugar, ou... Fique à vontade. A gente tem algumas experiências interessantes, né? O estado de São Paulo, por exemplo, para pegar Nordeste, Sudeste e Sul, né? O estado de São Paulo tem uma experiência muito interessante quando pensa ali na regulação, quando a gente está pensando em juntar regulação, coordenação do cuidado e atenção remota. Lá no Rio Grande do Sul tem experiências interessantes também quando você pensa em juntar telesaúde e regulação e usar isso, né, para reduzir a quantidade de encaminhamentos, ampliar a resolubilidade. Então são elementos interessantes. Tem avançado, né? No Rio de Janeiro, Piraí é uma referência, né? E é muito curioso isso, que Piraí é um município pequenininho, mas é piloto do ESUS desde lá de 2012. Piraí também hoje está todo integrado. Cidadão de Piraí, eu participei até de um lançamento com ele. Cidadão de Piraí, ele tem na palma da mão todos os dados clínicos. Então, o cara de Piraí, aquela coisa assim, né? A dona Joana, ela não precisa mais levar aquele monte de exame, aquele monte de receita, aquele monte de anotação. Ela pode levar o celular dela ou pedir o profissional de saúde para consultar pelo CPF dela, que ele vai ter na mão todas essas informações. Mesmo que dona Joana vá para o Rio, ela vai levar na mão dela o histórico todo. Então, a gente tem experiências que têm avançado. Do ponto de vista do panorama, só para concluir, eu acho que tem questões importantes. Eu acho que no Ministério da Saúde tem várias iniciativas que merecem aplausos, né? O esforço que a Secretaria de Atenção Primária à Saúde segue fazendo, né? Fez ano passado e tem feito esse ano também, de avanços no ESUS, merece muito aplausos, né? O ESUS está com a versão nova do ESUS, ela consegue fazer teleconsultoria e teleconsulta por dentro dela, ela consegue conectar equipes de atenção primária, né, equipes de saúde da família com especialistas, de uma maneira que você consiga compartilhar e coordenar o cuidado. Muito interessante, né? O setor privado, inclusive, vai ter que suar para conseguir ter na atenção primária um prontuário como cada vez mais o ESUS tem feito, né? Essa parceria, né, entre EBSER, como eu disse, CEIDIG, SAESPO, a GHUX, é de um avanço extraordinário. Isso tem uma economia para o setor público incrível, em todos os aspectos, seja na hora de contratar prontuário eletrônico, seja porque você aumenta a efetividade e eficiência dos serviços, né? A CEIDIG lançou agora o programa SUS Digital, e é um avanço importante, né? Quando a gente começa a discutir índice de maturidade digital, quando os municípios começam a fazer essa discussão. Por isso que eu acho, Rodrigo, que esse debate no COSEMES aí podia aproveitar, inclusive, esse momento que o Brasil inteiro está discutindo qual o meu índice de maturidade digital, onde eu preciso avançar, quais são as minhas deficiências. É o melhor momento de você ter um apoio institucional, né? Um apoio matricial, melhor dizendo, no COSEMES para discutir isso. E, por fim, a Secretaria de Atenção Especializada em Saúde, com o programa Mais Acesso Especialistas, tem um eixo
inteiro de saúde digital no programa Mais Acesso Especialistas. O que o programa diz é o seguinte: ou a gente consegue virar a página e fazer um processo importante de transformação digital, ou a gente está desperdiçando recurso público. Porque, na verdade, a gente consegue reduzir filas, atender mais rápido, com mais qualidade, se a gente consegue fazer um eixo no programa Mais Acesso Especialistas pela linha da saúde digital. E isso é uma mudança que não é só uma mudança do setor público. O programa Mais Acesso Especialistas, ele muda o modo como o setor público se relaciona e contrata o setor privado. Então, ele vai provocar também essa mudança. Em síntese, é para dizer o seguinte: se, para fazer um diagnóstico de câncer completo, tempo oportuno, em até um mês, e fazer transição do cuidado para atenção primária, não adianta só eu ter os profissionais. Eu tenho que ajustar as consultas, a biópsia, o parecer, dentro de um mês. Se a mulher ela faltar a consulta, eu tenho que identificar isso, eu tenho que ter alerta, eu tenho que fazer busca ativa, eu tenho que navegar o cuidado dela, eu tenho que registrar as informações clínicas e passar para a atenção primária. Tudo isso exige saúde digital. Por isso, na minha opinião, o programa Mais Acesso Especialista ele é um grande indutor de uma transformação digital na área de atenção especializada no SUS hoje. Maravilha. Para finalizar, queria que você deixasse aqui um recado para as gestoras e gestores municipais de saúde. Queria dizer o seguinte: nós estamos numa década de transição, essa década de 2020. Muitas novidades estão surgindo nessa área de saúde digital. Saúde digital é muito importante, não é à toa que ela tem sido um eixo, ganhou uma secretaria no Ministério e tem sido um eixo em várias áreas. Não eu acho que vocês deveriam olhar para a saúde digital não como um fetiche, uma coisa em si. Vocês têm que sempre fazer a pergunta de o que isso muda no processo de trabalho e o que eu quero no meu processo de trabalho. Eu fui fazer um debate sobre saúde digital no município. Eu não fiz o debate na saúde digital, fui discutir a rede de atenção à saúde, como é que estava o acesso, como é que estava a integralidade, como é que estava a qualidade do cuidado. E aí, ao a gente identificar pontos que precisavam melhorar, o que, entre outras ações, é necessário também de saúde digital. Então, a gente tem que colocar a saúde digital a serviço da transformação do processo de trabalho. Por isso que eu gosto do conceito de transformação digital, né? Ao mesmo tempo, é muito importante que a gente não ache que é uma panaceia, a gente tenha muita análise crítica na incorporação de tecnologia, porque a pessoa vai apresentar para a gente e mostra um monte de coisa. Eu lembro, Rodrigo, quando eu ia apresentar solução de TI para a presidenta Dilma. Aí a presidenta Dilma falava assim: Eider, você está trazendo o quê? Um PowerPoint ou você vai mostrar o sistema? Aí eu, não, presidente, eu vou mostrar o sistema. Ela, bem, porque PowerPoint em TI, para mim, chama-se engana a presidenta. É mais ou menos isso, né? Que os caras pegam o PowerPoint e eles levam qualquer coisa para lá e tal. Então, se associar, se consorciar, caso que eu estava falando do COSEMES do Rio, de dar um apoio para você ter uma análise crítica e fazer uma incorporação crítica de tecnologia é fundamental, mas eu acho que a gente tem que ir nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente não tem que ter preconceito, nem tem que achar que é panaceia. A gente tem que se organizar, colocar a transformação digital a serviço da transformação do processo de trabalho e organização do serviço de saúde e se associar para a gente ter capacidade crítica de fazer as melhores escolhas. Muito, muito obrigado, Eider. Esse foi o nosso COSEMES Debate. Quero agradecer a atenção de todos e todas. Um forte abraço. Obrigado, meu amigo. Valeu, eu que agradeço. Foi um prazer enorme. O COSEMES Debate é uma realização do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, COSEMES RJ. Apresentação e roteiro, Rodrigo Oliveira. Apoio e edição, equipe de comunicação do COSEMES.